sim. Mas aí nós temos algumas regrinhas que a gente precisa observar. Né? A gente já viu semana passada e a gente conversou também, lembrando assim, que não é nada difícil. Mas são tantas regras, tantas situações. A gente se atenta muito à leitura da frase, né? Está no singular, está no plural, mas se concorda com o mais próximo, se não concorda, que às vezes dá a impressão que a frase está no plural, tá? E o verbo vai para o singular, ou o contrário, está no singular, mas vai para o plural. A gente vai observando muito o todo, né? O contexto da frase, a gente vai entendendo que não é tão difícil assim. Então, vamos aqui para essa situação de concordância com verbos impessoais. Os verbos impessoais é o verbo haver, com sentido de existir, o verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, e verbos que manifestam fenômenos naturais. Vamos explicar aqui o que é um verbo impessoal, Elineide. Impessoal é que ele não concorda com as pessoas. Quem são as pessoas? Pessoa do discurso. Singular, eu, tu, ele. Plural, nós, vós, eles. Essas são as pessoas. Então, não concorda com as pessoas, né? Com nenhum pronome pessoal. Como é o verbo assistir? Eu assisto, tu assiste, ele assiste, nós assistimos, eles assistem e assim por diante, né? A gente concorda, o verbo tem uma terminação diferente para cada pessoa. Já o verbo haver, né, a gente não diz, eu seria como haver, eu ovo, eu avo, não existe, a gente não concorda. Nós havemos, no sentido de existir, nós existimos. Agora, o verbo haver, né, nós havemos. Então, é um verbo impessoal, ele não concorda com nenhuma das pessoas, ou às vezes concorda com apenas uma. Tá? Em algumas situações não concorda com nenhuma. Então, verbos impessoais. E o verbo fazer com tempo, com sentido de tempo decorrido, né? De faz tantos anos. Então, o que vai fazer, ele concorda, né? Eu faço, nós fazemos, eles fazem, mas é no sentido de tempo decorrido, que eu vou trazer uns exemplos, tá? Só para deixar claro que é um verbo impessoal, que não concorda com nenhuma pessoa, né, do discurso, com os pessoais. Pronto, nós temos aqui o verbo haver, com sentido de existir, né? Havia muitos copos naquela mesa. Olha o que acontece aí, né? Existia, tinha muitos copos naquela mesa. Aí vocês podem perguntar, Elineide, mas se tinham muitos copos, já é no plural? Sim, se fosse o verbo ter. Mas o verbo haver, aí você pode dizer, Elineide, mas não concorda? Haviam muitos copos naquela mesa? A gente pode usar a expressão, o verbo havia no plural, em alguma situação, mas aqui não. Ele é um verbo impessoal. Sempre que o verbo haver aparecer numa frase, vai ser sempre no singular. Havia muitos copos naquela mesa, certo? E aí vocês podem pensar, mas está falando errado a lei de havia. Não, o verbo haver não vai para o plural. A regra é essa. Verbo haver não vai para o plural. Sim, Professora, sim. professora, é para. A senhora está explanando, é que não, a gente não está vendo nenhuma tela. É para aparecer? Eu estava colocando, então vamos voltar aqui. Não está aparecendo. Eu pensei que vocês estavam vendo, perdão. Vamos aqui, então. Eita. Eu vou parar o Eu estou vendo. compartilhamento. Vou compartilhar. Espera aí que eu tenho um secretário. Oi, amor. Boa noite, Ali. Boa noite. Agora não pode mais. Pronto, desculpa. Boa noite, lindo. Ele tem que falar. Ele nasceu na época da pandemia e ele acostumou com esse formato online. Mas vamos aqui, gente. Deixa eu compartilhar novamente isso. Vou compartilhar. Para mim estava aparecendo. Agora Então eu vou deve ser colocar. Aí aqui. vocês me dizem. Agora sim. Apareceu? Olha aí. Apareceu. Pronto. Então é isso. Qualquer coisa vocês avisam, tá? Pronto, estão vendo, né? Pronto. Então é isso, olha o verbo haver. Havia muitos copos naquela mesa. Sempre lembrem-se disso. Quando o verbo haver está nesse sentido de existir, não conjuga. Está no plural, seria haviam muitos copos. Professora, não está aparecendo não, para mim não, só a senhora. E aí, Elana, também não está aparecendo no seu, não? O que está acontecendo hoje? Eu compartilhei. Deixa eu voltar aqui.
Elane, para Veja, como eu estou no celular, eu tenho o hábito de entrar pelo computador. Como eu não estou no celular, eu estou apanhando um pouquinho. Mas se está aparecendo para os outros deve estar. Ivonete, tu está Não, no celular ou no tava computador aparecendo que não está antes. aparecendo? deixa eu olhar Tá novamente. aparecendo só a professora. Tava aparecendo antes. Aí agora que ela fez a mudança, tá aparecendo só ela. Eu vou colocar novamente, aí vocês me dizem se está funcionando. Vocês vão dizendo aí, pronto, eu estou com a tela em... Ah, não está compartilhando, ela não apareceu para mim, peraí. Eu vou compartilhar novamente. Vou compartilhar a tela. Compartilhar. Pronto, agora está aparecendo aqui para mim, que quando aparece a mensagem, vejam aí. Pronto, agora apareceu. Porque tá aparecendo só a senhora de cabelo voando. Pronto, amores. Agora tá, não é isso? Está aparecendo aqui para mim, tela compartilhada. Pronto. Vamos continuar, então. Continuamos com o verbo haver. Ó. Houve 2 meses sem mudança, tempo decorrido, né? Que quando foi que aconteceu a mudança? Há 2 meses atrás. Então, não é houve em 2 meses, houveram 2 meses, tá? Sempre com valor de existir, com sentido de existir, com tempo decorrido, não conjuga, certo? Faz 2 meses sem mudanças, tempo decorrido. As coisas ele mais de hora que eu coloco fazem, se o verbo fazer não é impessoal, mas com o tempo decorrido, essa é a regra. Por que, Lenine? Porque a língua portuguesa diz que com o tempo decorrido eu não uso no plural e o verbo haver que existir também não existe plural. Ele só tem uma forma, só no singular, certo? E fenômenos naturais são os verbos que ele é a ação e ele é o verbo ao mesmo tempo. Quando eu digo choveu muito à noite, choveu 2 horas seguidas, né? Eu não digo choveram 2 horas seguidas. Eu digo sempre choveu, sempre no singular, por mais que a frase seja no plural, né? E aí, por quê? Porque a chuva é o sujeito, né? Seria o sujeito da ação, e choveu é o verbo. Então, o verbo ele exerce a mesma função, né? Então, eu não digo a chuva choveu. Então, verbos impessoais, choveu, trovejou, ventou, é sempre no singular. Não é ventaram por 2 horas, é ventou por 2 horas, sempre. Ah, Almeida, é estranho, né? É estranho que a gente está acostumado. Se eu digo ventaram, choveram. Não existe, né? Porque a gente está acostumado com o singular. Por isso que funciona bem. Porém, o verbo haver, o verbo fazer, existe a forma do plural. Quando não é no sentido de existir o tempo decorrido. Por isso que fica confuso, fica estranho. Faz 2 meses sem mudança. Porque o verbo fazer tem o plural, né? Eles fazem mudanças. Eles fazem mudanças nesse bairro. Então, vai para o plural, tá? O tempo decorrido, não. Então, lembre-se disso. Por ter as duas formas, tem hora que fica sem saber qual é o certo e qual é o errado. E uma dica: o verbo haver sempre cai na prova. Lembra que eu sempre comento com vocês? Eu já olhei as provas, inclusive eu já trouxe uma do verbo haver, se eu não me engano, para vocês. Ou que eu olhei. Na prova, toda prova tem uma questão com o verbo haver, certo? Das que eu olhei, todas tinham. Então, o verbo haver, ele Pronto, é aquele conteúdo coringa que vai cair na prova, é o verbo haver. Então, dá uma olhadinha nisso, tá bom? Eu trouxe aqui uma atividade daqui a pouco para a gente comentar. Pronto, e aqui fenômeno da natureza, né? Ventou durante 2 horas. Então, não é ventaram, né? Porque foram 2 horas, mas é ventou, certo? Se fosse qualquer verbo, eles derramaram água por 2 horas. E aí já no plural, eles, né? Então, derramaram. Então, seria sempre no plural. Mas aí, com o verbo, fenômeno da natureza, não existe plural. Por isso que tá de barulho, meu amor. Meu filho tá por aqui. Pronto, vamos aqui para um exercício. Vocês já fizeram o exercício? Já viram lá, mas vamos comentar aqui. Assinale a alternativa em que o verbo grifado deve ser pluralizado, a fim de que a concordância verbal fique correta. Sabe o que deixa eu ver? Aí nós temos aqui, olha. Em fevereiro, deverá fazer dias melhores.
Letra B. Espero que haja sobrado algumas cervejas. Letra C. Já começa a haver esperanças. E letra D. Aqui nunca havia feito verões tão rigorosos. E aí, vocês já marcaram, fizeram antes de ver o material, ou viram lá no material? Que letra vocês arriscam? Caladas hoje, calados, não sei se tem algum menino aí. Vamos aqui, né? Compartilha. Elane, se não tiver ok, você me diz, tá? Mas já está todo mundo vendo e ouvindo direitinho, tá? Tá ok, ouvindo e vendo bem. Pronto, eu vou passar aqui para a resposta. Alternativa B. Espero que haja um sobrado algumas cervejas. Olha que coisa estranha. Esse verbo é estranho. O verbo haver, ele é impessoal, lembra? No sentido de existir. Mas espero que hajam sobrado algumas cervejas. É a mesma coisa dizer, espero que tenham sobrado algumas cervejas. O que acontece aqui? Não é normal a gente usar o verbo age. Eu acho que ninguém aqui em sã consciência usou nesse sentido. Imagina, estava lá, né, numa festa, terminou, aí, será que sobrou cerveja? Alguém diz, espero que hajam sobrado algumas cervejas. Não soa bem, né, para o momento. Espero que tenha sobrado, ainda tem no singular o tenha. Espero que tenha sobrado algumas cervejas. Mas eu não sei. Não, corre tá ali. Do microfone, né? Pronto, e aí tem aqui a explicação. Apesar de pouco usado, né, que eu estava comentando, a forma hajam está correta. Nesse caso, o verbo haver é um verbo auxiliar, sendo assim possível conjugá-lo em todas as pessoas. Certo? Então, aqui, nesse caso, ele não é impessoal, ele está, inclusive, auxiliando aí o verbo sobrar, né? Hajam sobrado. E aí ele está no lugar para substituir pelo verbo tenho, né? Tenham sobrado, e assim por diante, tá? Então, o verbo haver, ele realmente é bem confuso. No dia a dia, quando a gente usa, geralmente ele não vai para o singular, ele não vai para o plural, mas a gente usa no plural. E aí, quando ele vem assim, numa forma que a gente nunca usa, que é justamente no plural, a gente jamais usaria no plural, né? Então, ele é confuso mesmo, mas no dia a dia a gente vai se acostumando com ele à medida que vai trabalhando, estudando esse verbo, tá? Pronto. Aqui nós temos novamente o verbo haver e o verbo existir. E aí, no verbo haver, que você de existir não vai para o plural. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Aí, qual será a correta? Letra A. Mas devem haver aqueles que enxergam com otimismo. Devem haver. Letra B. Mas deve haver aqueles que enxergam com otimismo. É a mesma frase, né? A letra A, devem haver. A letra B, deve haver. A letra C, deve existir. E a letra D, devem existirem. E aí, o que vocês dizem? Qual é a resposta certa aí? Quem sabe dar uma explicação? Essa é fácil, essa questão. Tá bem. Então, sem coragem. Jânia, você gosta de participar? Sem coragem. Letra B. É porque estou lendo. B de bola. Isso, muito bem. Porque nós temos aqui umas situações. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então, deve haver, né? Aquelas que enxergam com otimismo. Existem pessoas que enxergam com otimismo. E aí, o verbo existir, por sua vez, não é impessoal. Devem existir aqueles que enxergam com otimismo. Deixa eu voltar aqui nas questões, então, para a gente comentar. Pronto. A letra A, devem haver. Toda vez que vem o verbo haver, aí o que antecede ele vai vir no singular, que é o deve, né? O verbo auxiliar. Aí a letra B, deve haver, ok. Aí na letra C, ele não está, deve existir? Sim, mas o verbo existir, ele não é impessoal. Então, seria devem existir. Já a letra D, nós temos os dois devem existirem, né? Não existe essa forma. Sempre que a gente tem dois verbos, eu já trabalhei isso com vocês, locução verbal. O primeiro verbo conjuga, né, de acordo com o sujeito, singular ou plural, e o segundo verbo fica sempre na forma impessoal, ou no infinitivo, ou no gerúndio, sempre na forma que não conjuga com ninguém, né? Terminação R, existir, no infinitivo, no gerúndio, existindo, que é a terminação indo, endo, ando,
Então, não se conjuga os dois verbos iguais, devem existirem, né? Ou um ou outro. No caso, sempre o verbo auxiliar, deve. E aí, lembrando, Lineide, então, o existir eu não conjugo? Não, conjugo o que está antes dele, que é o verbo auxiliar. Mas existir é um verbo que normalmente eu conjugaria, o que eu não conjugo é o verbo haver. Então, deve haver, certo? Então, letra A, devem haver, está errado, porque eu não posso conjugar o devem, porque ele concorda com haver, e haver não conjuga. Letra C, deve existir, está errado, porque existir é um verbo que eu conjugo, então devem devia estar conjugado. E a letra D está errada, porque os dois verbos estão conjugados no mesmo formato e não pode. Locução verbal só conjuga o primeiro verbo, o segundo fica na forma impessoal. Que é infinitivo, gerúndio ou particípio. Que particípio não falar agora não, que é outra situação que não cai na prova, geralmente. Então é isso, letra B, deve haver. E aí tem as regrinhas que eu estava explicando, lá tem aqui, né? Como é impessoal e quando é um verbo auxiliar. Querem tirar uma dúvida sobre essa questão? Professora, por favor, explica de novo, porque a minha internet caiu e eu não consegui pegar. Bem, pronto. Eu vou mostrar essa explicação e eu volto lá na questão. A letra certa, a letra B. Deve haver aquelas que enxergam com otimismo. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não conjuga. Então, se o haver não conjuga, eu não posso conjugar o verbo auxiliar, que é o verbo deve. Deve haver. Fica no singular. Já por sua vez, está colocando aí no terceiro pontinho, o verbo existir, por sua vez, não é impessoal. E por isso deve concordar da seguinte forma: devem existir aqueles que enxergam com otimismo. Eu vou voltar aqui nas questões, tá? Letra A, nós temos devem haver. Eu não posso conjugar o devem, porque o verbo haver é impessoal. Então, sempre que o verbo for impessoal, o verbo auxiliar também não conjuga. Fica sempre no singular, não conjuga no plural, tá? A letra B acerta, deve haver, verbo no singular e verbo haver, sempre na forma infinitiva. E nós temos letra C, deve existir. Por que está errada a letra C, Elinei? Porque seria devem existir. Nesse caso, eu conjugo. Era a letra A, devem haver. Aí seria a letra C, devem existir. Licença, eu não estou entendendo bem, porque assim, marca B, mas a B tem assim, mais deve e não devem. A devem está na letra A. Não, mas é isso mesmo. Não se conjuga. Eu estou só explicando. A letra A tá devem haver, então tá errado. Eu não posso conjugar o verbo devem quando ele vem ligado ao verbo haver. Então tem que ser sempre no singular. Deve haver. A letra B acerta. A letra A tá errada. Deve haver. Sim, desculpa, pergunta. Vamos então explicar. E a letra C deveria ser no plural a letra C, se os outros tivessem errado. A letra C, para estar correta, seria devem existir. Já o existir, eu posso conjugar o devem. Devem existir, mas está errado aí, porque não tem a conjugação. E a letra D tem dois verbos conjugados, devem existirem. Isso não existe na língua portuguesa. Toda vez que eu tiver locução verbal, ou seja, dois verbos juntos, o primeiro conjuga, o segundo fica no infinitivo, que é terminação R. Tá? Então, eu não conjugo. Então, a letra certa é a letra B, ó. Quando eu passo aqui, letra B, tá? Deve haver. Sempre no singular, os dois. Aí, só lembrando, por que fica no singular? Porque o verbo haver, ele tem sentido de existir, ele é impessoal. E se ele é impessoal, eu não conjugo. Por isso que é deve haver, sempre no singular. Por mais que a frase é no plural, aqueles que a enxergam com otimismo. A frase é no plural, mas o verbo é no singular, porque o verbo tem sentido de existir. Aí tem a explicação. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. E por isso apresenta-se apenas na terceira pessoa do singular. Haver. Deve, no caso, aí o verbo deve. Deve haver, a. Então não existe outra forma, tá? Pronto, se for só o verbo, mas há aqueles que a enxergam. Seria no singular, né? O H com o A acentuado. Mas há aqueles que a enxergam com otimismo. Se não fosse uma locução verbal, né? Eu poderia colocar só o verbo haver. Aí é normal. O verbo haver não existe conjugação, né? Não existe ele deve, nem tem como falar, né? Deve, ou mais há aqueles que a enxergam. Mas há, né? Não existe nenhuma forma de falar o verbo haver conjugado, no sentido de conjugado de outra forma. Certo? Só na terceira pessoa.
E aí tem a explicação do verbo existir. Ele não é impessoal, por isso ele deve concordar da seguinte forma: devem existir aqueles que enxergam o otimismo. Que era a letra C, que estava deve existir. A letra C seria devem existir. Enfim, mas um concorda, outro não concorda. O que estava pedindo a questão? Para marcar a letra correta, tá certo? Então, todas as letras estavam erradas. Letra A, devem haver, não podia conjugar. Letra C, deve existir, estava errado, porque esse seria no plural, está errado. Letra D tem 2 plurais, devem existir, e não pode, 2 verbos juntos, conjugados no plural. Tá? Então, letra certa, letra D. Estava pedindo a correta. Tá? A pessoa que perguntou, compreendeu? Sim, professora, eu compreendi. Bem. Vamos para a regra 17. Concordância com o sujeito, seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. Esse é tranquilo. A gente acha que é muita coisa, fica no singular. E a gente vai entender na frase, no exemplo. Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. Aí você pergunta, eu não entendi bem. A gente não tem 3 sujeitos? Amélia, Camila e Pedro. Se eu trocasse os 3 por um sujeito, seria eles, né? Eles não convenceram de mudar a opinião. Aí seria no plural. Porém, aqui, olha o sentido da frase. Tem os 3, né? Ninguém o convenceu. Nenhum deles convenceu uma outra pessoa a mudar a opinião. Ninguém o convenceu. Esse O aí não é artigo. Esse O aí é um pronome oblíquo. O, a, os, as, ti, li, si. Aquele pronome que refere-se a ele. Ninguém o convenceu. Ninguém convenceu ele. Tá? Então, aí tem uma terceira... Tem um outro sujeito, né? Tem o sujeito que recebe a ação, né? Do convencimento. Então, por isso que fica no singular. Porque concorda com ninguém e não com eles, o sujeito, Amélia, Camila e Pedro. Né? Então, se perguntasse assim, quem foi que convenceu ele de mudar de opinião? Ninguém. Então, o sujeito aí seria ninguém, não Amélia, Camila e Pedro. Porque eu não perguntar o sujeito, né? Ó, eles fizeram a prova. Quem fez a prova? Eles, Amélia, Camila e Pedro. O sujeito realizou a ação. Porém, aqui, ó, ninguém o convenceu de mudar a opinião. Aí, se eu perguntar quem o convenceu da mudança de opinião, aí a gente responde ninguém. Porque não foi Camila, não foi Pedro, não foi Amélia. Aí, como faz sentido? Não é só a gente ler que se torna mais fácil. Então, no singular. Ó, diretor, professores e funcionários. Cada um pensa de um jeito. Quem pensa de um jeito? O diretor pensa de um, então cada um de uma forma. O professor pensa de outro e o funcionário pensa de outro. Aí seria no plural, mas é outra situação. Mas, enfim, coloca os 3 sujeitos e aí depois diz, cada um pensa de um jeito. Então, a gente entende que o pensa concorda com cada e não com diretor, professores e funcionários. Porque se não tivesse o cada, seria assim, né? Diretor, professores e funcionários pensam de modos diferentes. Aí seria no plural, tá? Mas concorda com a palavrinha que está antes do verbo, que é cada. Concorda lá, o convenceu, concorda com ninguém. Então, é bem simples de entender esse. Parece, quando a gente olha a frase, o exemplo fica fácil, tá? Parece muitos termos, parece estranho, mas aí a gente entende bem no exemplo, tá? Então, esse aqui é bem tranquilo. É só ler a frase e a gente sabe com quem concorda. E aí, por mais que tenham 3 sujeitos, concorda sempre com a palavrinha aí que está substituindo esses sujeitos, né? A segunda palavra para substituir o sujeito, que não é um pronome pessoal. Então, o 18, concordância com sujeitos ligados por como, assim como, bem como. Então, vamos ver aqui. O verbo é conjugado no plural. Então, vamos ver como se aplica na prática. O trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. Esse também é fácil de compreender. O que fez dela uma mulher forte? Trabalho e confiança. 2 coisas, né? Trabalho e confiança fizeram dela uma mulher forte. Então, por isso que é plural. A gente tem que, é só prestar atenção na frase e compreender. Né? Agora, se fosse, né, restringindo, por exemplo, aqui, lembra quando eu já expliquei também sobre vírgula? Quando está entre vírgula, se a gente tirar e não mudar o sentido da frase, a gente já viu um exemplo assim, a gente tira a vírgula e aí fica sempre no singular. Seria o trabalho fez dela uma mulher forte.
E aí, no plural, ia ser sempre da mesma forma, com a vírgula, sem a vírgula, mas aqui é diferente. Essa vírgula aqui, esse termo entre vírgula, se eu tirar, ele muda o sentido da frase, ó. O trabalho fez dela uma mulher forte. Já vai deixar o verbo singular. Mas quando eu coloco o trabalho, assim como a confiança, eu estou adicionando mais uma coisa que a fez forte, né? Duas coisas faz com que ela seja forte. Então, o trabalho, assim, a confiança fizeram dela uma mulher forte. Eu poderia tirar o assim como, trocar por i. O trabalho e a confiança fizeram dela uma mulher forte, tá? Então, nesse sentido, aí fica tranquilo. Nós temos outro exemplo. O atleta, bem como o treinador, foram homenageados. Outra frase bacana, ó. É só eu tirar o bem como, trocar por i. O atleta e o treinador foram homenageados, porque eu tenho duas pessoas homenageadas. Isso pode perguntar, Neide, por que a vírgula? A vírgula existe porque a expressão bem como, ela pede para ser colocada entre vírgulas. Por isso que tem a vírgula aí. Tá bom? Mas eu poderia tirar as vírgulas e trocar o bem como por i. Daria certinho. O atleta e o treinador foram homenageados. Tanto o atleta como o treinador foram homenageados. Então, tem várias formas de reescrever a frase e ela tem o mesmo sentido, continua no plural. Então, também é bem tranquilo. A gente vai lendo e vai compreendendo que já é no plural, que a gente faz essa ligação dos sujeitos com o verbo, tá? Então, fica bem tranquila essa também. Concordância com locuções. É muito, é pouco, é mais de, é menos de. Lembrar, gente, locuções é quando é mais de uma palavra, mais de uma conjunção, quando são mais de um verbo. Aí nós temos locução verbal, não temos mais de um verbo. Quando são mais de um verbo, são dois verbos, né? Quando é mais de um. Falando e já cometendo os erros da linguagem falada, não é? Então, sempre que nós temos mais de uma palavra, seja verbo, seja substantivo, seja concordância, tá? Então, aqui seria uma locução de conjunções, seja conjunção, eu falei concordância, hoje eu... Minha aérea, peraí. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Quando indica, e também, ó, é menos de, quem indica preço, peso, quantidade, o verbo fica sempre no singular. Essa também é fácil de compreender. 3 vezes é muito. Indica preço, peso, quantidade. Aí seria, para você entender, 3 não é singular? 3 são muitos. A ideia seria essa. Mas 3 vezes é muito. Então, é algo repetido, né? Uma quantidade de vezes. Então, nesse caso, singular. Temos outra. 2 quilos de laranja é pouco para fazer o suco. Que a gente pensa assim, 2 quilos de laranja são poucos para fazer o suco. Mas não concorda? O que acontece aqui? Essa regra, eu acho que ela não é tão bacana. Língua portuguesa, às vezes é bacana, às vezes não é. O que acontece? É uma ideia. Eu estou falando aqui de quê? A quantidade. Essa quantidade é pouca para fazer o suco. A gente fala uma coisa, a gente tem que pensar em outra. Essa regra eu acho que ela é confusa. A gente vê e pensa, não, eu vou analisar. Se é plural, eu vou colocar no plural, né? Fica confuso. Essa aqui, eu concordo com vocês. Eu digo a vocês que fica confuso. 2 quilos de laranja é pouco para fazer o suco. Aí, se eu colocasse 2 quilos de laranja são pouco para fazer o suco, ficaria certo? Olhando assim, ficaria. Porém, a regra diz que sempre que eu pensar em quantidade, eu coloco no singular e não no plural. Então, essa aqui é aquela questão subjetiva. Eu vou olhar e não. Mas eu estou entendendo que eu concordo com o verbo. Mas não, eu estou entendendo que a quantidade eu vou colocar no singular. Então, essa é uma regra que a gente tem que conhecer e tem que aplicar na prática. O bom é que esse tipo de frase ele não costuma cair em prova. Eu sei que o pessoal esteja mudando aí a ideia de fazer as provas de concurso, mas geralmente não cai. Somente nessa banca, que tem umas questões mais fáceis, tá? Mas é sempre bom a gente estudar. Então, esse caso aqui é isso, é pensar o que é que a gente tem aqui. A gente tem aqui quantidade, é a ideia. É igual aquela questão de hora. São 12h30. Não, uma hora... São 13h30, se fosse falar. Porque 13h30, meia hora. É sempre
No feminino, quem indica a hora, é meia hora, não é meio. Meio-dia e meia. A gente diz, é meio-dia e meio. Não é a metade do dia, é a metade da hora. É meio-dia e meia hora, porque a gente suprime a palavra hora. Então, é algo que fica estranho também. A gente costuma ouvir, né? Eita, meio-dia e meia. Não, meio-dia e meio, aliás, a gente diz. Porque a gente pensa em dia, então é dia ou botar meio. Então, a gente pensa automaticamente fala, mas é meio-dia e meia. Meio-dia e meia hora. Não seria meio-dia e metade do dia novamente, né? Meio-dia e meia hora, 30 minutos. Então, são essas questões que a gente tem que pensar, né? Entender o que, é que a gente está pensando. Ela não é tão simples, mas vamos pedir que não caia. Geralmente, eu não vi nenhuma desse tipo nas provas, dessa banca. E até outras provas que eu já fiz de concurso mesmo, esse tipo de questão não costuma cair. A regra da meia é só para questão de horário, não é isso? Oi? Sempre é meio. Sempre é meio. A regra meia é só para questão de horário, não é isso? Isso, sempre é. Meia xícara, concorda sempre com o sujeito. Eu vou usar meia xícara de leite, então tá certo, é meia. O problema da hora é porque é meio-dia e meia também, porque indica a hora. Que a gente quer concordar no masculino, é meio-dia e meio. Né? Meio copo, meia xícara, eu concordo com o sujeito, concordo com o substantivo que está acompanhando. Porém, para o dia, as pessoas querem concordar justamente com o dia, é meio-dia e meio, que pensa no dia, mas eu não estou concordando com o dia, estou concordando com a palavra hora, que eu suprimi, é meio-dia e meia hora, 12 horas e 30 minutos. Então, aí sempre para horas, sempre que indicar meio no sentido de horas, é no singular, ou no feminino, meia, que é meia hora. Tá? Professora, no caso, o nome meio é uma palavra variável e concorda com o gênero, no caso, não é isso? Isso, masculino, feminino. Isso mesmo. Meio copo, meia xícara. A xícara está pronto. Mas vamos aqui, tem uma explicação. Eu concordo sempre masculino e feminino. Porém, quando eu digo assim, a xícara está meio cheia. Eu não digo meia cheia, até estranho de falar, né? Nesse caso, quando é na frase, a gente vai ter que adequar. A xícara está meio cheia. Eu não digo meia cheia. O copo está meio cheio. Agora o copo já é no masculino, fica masculino, tá? Então, nesse sentido, eu tenho que tentar adequar. Porém, se é relacionado ao substantivo, eu sempre concordo, masculino e feminino. Mas nesse caso aí, não existe meia cheia, existe só meio cheia. É sempre no masculino, essa questão de estar pela metade, tá? A palavra metade é masculino e feminino, está na metade. Peraí, já confundi. Mas é o meio cheia, é sempre no masculino. Deixa eu ver se eu escrevo aqui, peraí, acho que é melhor. Vou colocar bem aqui, ó. A xícara está meio cheia. Pronto. Aqui nesse caso, o meio não existe meia cheia. Nesse caso aqui, eu sempre vou usar o masculino, embora a xícara seja feminino. O que é que eu concordo com xícara? A palavra cheia. Porque aqui eu tenho uma locução. Aqui eu tenho uma locução. E aí, meio cheia. Então, o meio não é invariável. O que eu vou variar aqui é a palavra cheia. Se o copo está cheio, se fosse copo, e se a xícara está cheia. Se fosse copo. Aí, se fosse copo, seria cheio. Né? O copo está meio cheio. Tá vendo que o que vai variar é a segunda palavra, nesse caso? O copo está meio cheio. Então, a palavra meia, ela não existe para essa ideia de quando acompanha cheio, por exemplo, metade. Não existe, tá? Mas a xícara está meia, o copo está meio, aí sim funciona. Tá bom? Mas quando vier como locução, duas palavras para completar o sentido, apenas a segunda vai variar. A primeira não, tá bom? Pensei num exemplo aqui, mas já passei, dizer outra coisa. Mas é sempre. Pronto, lembrei. A palavra menos também. Todos vieram para a aula, menos
Fernando. Todos vieram para a aula, menos Fernanda. É sempre menos. Ele é o menos esforçado. Aí tem gente que diz, ela é a menos esforçada. Não existe, só existe a palavra menos. Porém, olha o que acontece. Existia menos e menos. É até estranho hoje em dia. Ele é menos esforçado, ela é menos esforçada. Existia. Porém, na última mudança da regra de ortografia, acabou com menos. Só existe menos para mulher ou para masculino ou feminino. Ele está menos esforçado, ela está menos esforçada. Porém, eu escuto pessoas falando. Eu fui até num evento e aí uma pessoa que estava na fala e disse: eita, nesse sentido, ela está menos esforçada. E aí eu disse: ó, é por conta da regra, porque até 2010 se usava, eu não lembro o ano, mas acho que é isso. Aí depois da reforma, não se usa mais. E as pessoas confundem, tá? Mas aí isso tudo é no dia a dia, é leitura, ajuda bastante, vai lendo e vai aplicando nas frases, mas não existe mais, tá? Então, o meio é nesse formato, tá? Meia xícara, meio copo. Mas quando for locução verbal, duas palavras para dar o sentido de uma, meio cheia, meia cheia, é só meio. Meio cheia, meio cheia, meio cheio. Concorda com a segunda palavra, tá? O meio é invariável, quando é locução, mas quando é a palavra sozinha, ela concorda com o gênero, no masculino ou feminino. Eu tirei. Vamos aqui. Para de apresentar para vocês, porque sumiu aqui mesmo. Vou estar apresentando. Parou. Tá aparecendo só a sua tela, só você. Peraí, eu acho que eu cliquei aqui, colocar nada já foi. Parei de compartilhar, porque eu só percebi que para de sair aqui a mensagem. Pronto, aqui a mensagem fica para mim aqui de lado. Pronto, então voltemos aqui. Pronto. Vamos aqui para a regra, concordância do número 20. Concordância com verbos dar, soar e bater, mais horas. A gente estava falando de número nesse instante, né? Naquela questão lá de... Ficava sempre no singular, não é referente à quantidade. Aí agora é referente a horas. E aí, ó, concorda com o sujeito. Horas, com horas, os verbos dar, soar e bater. Então, vamos entender aqui na prática. Deu uma hora que espero, né? Então, singular, porque é hora, uma hora. Soaram 2 horas, né? Soar a gente não usa muito, soar é para sino, né? Mas, enfim, se for escrever em algum momento. Bateram 5 horas contadas, né? A gente estava fazendo aqui a conta e bateram 5 horas. Bateram 3 horas, né? De aulas. Então, sempre concorda com o sujeito, tá? Se o sujeito está no se é uma hora, concorda, o verbo vai concordar no singular. Se são 2 ou mais horas, vai concordar sempre no plural, certo? Sempre com horas. A gente não diz, são 2 horas, tá correto. É 2 horas ou são 2 horas? Sempre no plural. Se tá no plural, concorda no plural, tá bom? Tanto que a gente coloca o acraseado para horas, o encontro ocorrerá às 13 horas. Por que a gente coloca no plural? Porque a gente tem horas, que está no plural, e a gente tem o as, que concorda com horas, né? O artigo no plural, as horas. E a gente tem o a, que é preposição. Então, junta os dois e faz às 13 horas. Então, concorda justamente porque o a está no plural, concordando com horas. E tem 2 a, o a do artigo e o a da preposição. A gente também já falou sobre crase, Professora, né? Professora, esse primeiro exemplo, deu uma hora que espero. Se fosse, no caso, 2 horas, seriam deram 2 horas? Isso, deram 2 horas, deram 3 horas. É estranho que a gente não usa a palavra dar para horas, né? Nesse sentido, deram 3 horas, mas está correto. Soa estranho por a gente não usar, né? Já o ambiente deu 1 hora e nada de fulano aparecer. Pronto, lembrei, a gente diz, deu 2 horas e nada da aula começar. A gente diz no singular. Outra situação, né? A gente já falou sobre isso também.
quando é algo que a gente costuma falar errado, né, para a gramática normativa, quando a gente vai aplicar na prática, fica estranho para a gente. Por que a gente fala errado? Porque a gente aprendeu assim, no dia a dia a gente conversa, e a fala, nem sempre a fala é igual à escrita, na verdade, muitas vezes não é. E aí, eita, deu 2 horas e não chegou ninguém. Então, abri a sala. Então, mas é sempre no plural. Só que aí na prática a gente não usa. A gente usa no singular. Aí na hora da escrita a gente acha que está errado, tá? Mas foi uma boa observação sua. Então, a partir de agora vocês não vão mais errar. Horas é no plural. Tá bom? Até porque, aí lembrem-se disso, ó, eu digo, a aula começa às 15 horas, vai sempre no plural, ó. Às 15 horas, a aula termina às 17 horas, a aula começa às 19 horas. Então, horas é sempre concorda com o verbo vai concordar no singular ou no plural. A aula começa de 1 hora, no sentido de 1 hora da tarde, que também não existe 1 hora da tarde, existe 1 hora da manhã, existe às 13 horas, mas a gente, no dia a dia a gente usa, né? Se fosse no português formal, a aula começa às 13 horas, e não há 1 hora, porque 1 hora é sempre da manhã. E a partir de meio-dia, sempre, o dia tem 24 horas, então tem 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, sempre da manhã. Então tem 13, 14, 15, até chegar nas 24. Certo? Por isso que a gente olhar não existe 1 hora da tarde, 1 hora da manhã, só às 13 horas. Mas, enfim, se for de madrugada, né? Dormir até 1 hora, dormir até 2 horas, então singular ou plural. Certo? E na maioria das vezes sempre no plural, até porque só tem o número 1, né? Para concordar no singular, é tudo no plural. Certo? Então, ter essa atenção com as horas. Pronto. Aí aqui, só que aqui, olha o que acontece. O relógio deu 2 horas. Elineide, agora eu não entendi mais nada. Por que está no singular? Porque aqui tem um sujeito, ó, deram 2 horas deram 2 horas que eu espero. Qual é o sujeito? Né? Eu estou esperando há 2 horas. Nesse caso aqui, ó, concorda sempre com o sujeito. O que acontece? O relógio deu 2 horas. Porque quem deu aí, o verbo deu refere-se a quem? Ao sujeito e não às horas. Nesse caso, é porque na forma lá estava impessoal, né? Deram 2 horas que eu espero. Então, não é que alguém deu 2 horas, né? Mas aqui não. O relógio deu 2 horas. O relógio bateu 2 horas. Porque o relógio é no singular. Agora, se fosse os relógios, deram 2 horas. Tem vários relógios na sala e todos eles mostraram... Ó, os relógios mostram 5 horas de aula. Então, os relógios, porque tem vários relógios, todos mostram o mesmo horário. Então, e aí também, os relógios mostram 1 hora. Elineide, agora mais uma, né, no singular, mas concorda com o sujeito. Os relógios mostram 1 hora, os relógios mostram 5 horas. O relógio mostra 1 hora, o relógio mostra 6 horas. Então, lembra aí que não é para confundir, não vou confundir, tá? Nesse caso aí, tá no singular porque concorda com o sujeito. Olha o que a regra diz. Com horas, os verbos dar, soar e bater sempre concordam com o sujeito. Tá bom? Então, sujeito, oração sem sujeito, né? Deu 1 hora que espero. Eu espero, eu sou o sujeito, porém ele está na forma diferente, né? Deu 1 hora que espero. Quem espera? Sou eu, mas não se relaciona com o verbo dar. O que foi que deu? 1 hora. Então, ele é uma forma impessoal, tá? Soaram 2 horas. Pronto, soaram 2 horas. O que soaram? As horas. Mas não tem quem soou. Foi o sino que soou? O sino soou 2 vezes. Seria outra situação, tá? Então, tem que compreender isso. Quando já começa com o verbo, né, ele vai sempre concordar com horas. Quando começa com o sujeito, o verbo concorda... Até porque o verbo sempre concorda com o sujeito, né? Se ele é impessoal, aí não tem o sujeito para concordar. Se ele é oculto... mas a gente entende quem é ele, então concorda com o sujeito oculto. Mas é nesse sentido, tá? Deu certo aí ou ficaram confusos agora? Confusos. Eu dei um nó aqui nesse sim, porque eu estou com a palavra sim aqui no juízo. Quando a colega fez a pergunta dessa primeira frase, aí ela fez a pergunta, deu 2. Eu ia fazer a mesma pergunta, só que com a palavra 5. Porque 5 se tem no singular, mas
são 5 unidades. Aí, porque assim, na terceira frase, bateram 5 horas. E na primeira, se fosse deu 5, que já são 5. Aí o que é? Horas. Seria o Ora, quê? sempre hora. Pronto, deixa eu lhe explicar. Entendi o que você está dizendo. É porque a palavra 5 eu uso no singular, mas eu entendo que é quantidade. São 5, né? Mais de um, maior. Bateram 5 horas contar. Tá tudo no plural. Só o 5 que não vai para o plural. Porque 5 eu escrevo sem o S. 6 já tem S, né? E é por isso, porque eu escrevo sem o S. Mas já é plural porque é mais de uma. Tá certo? Então, ó, o verbo tá no plural. Bateram 5 horas contar. Tá tudo no plural. Horas contadas. Tá certo? E aí, se fosse 2 horas, bateram 2 horas contadas. Tá certo? Não é o numeral 5 em si, mas é o verbo, tá no plural, e horas contadas. Então a frase está toda no plural. É porque eu não digo, eu tenho 5 maçãs, eu tenho 5 alunas na sala, eu tenho 5 livros para ler. É porque o 5 eu não uso o plural, o número 5, né? Eu já entendo que ele é em quantidade, é mais de um, tá certo? Então é por isso. Que não tem. Duas é porque duas já tem a palavra duas, dois já tem o S. É igual 7. Bateram 7 horas contadas, bateram 9 horas contadas, certo? Eu não coloco o S, mas é mais de uma, já é plural. Compreendeu? Então é nesse sentido, tá bom? Pronto. E aqui, lembra do tempo decorrido? A gente viu essa regra lá atrás. Faz 2 horas que espero. Então, aqui é tempo decorrido, né? É por isso que esse está no singular. A gente viu no outro anterior, né? Sempre que for tempo decorrido ou sentido de existir, fica sempre no singular. Aí eu sei que vocês olham agora, agora eu não estou entendendo mais nada. Quando vier com horas, eu vou ficar confuso. O de horas realmente é mais complicado. Mas deixa eu ver se eu consigo simplificar para vocês. Faz 2 horas que esperam. Aí o verbo fazer, se eu colocar no plural, fazem 2 horas. Quem está fazendo? Porque eu digo, ó, eu faço um bolo, eles fazem o bolo. Quem está fazendo o bolo? São eles. Tem um sujeito fazendo o bolo, né? Eles. Mas de tempo decorrido, fazem 2 horas que esperam. Então, o que fazem? Está no plural. Mas concorda com 2, Elineide. Mas é estranho, porque fazer parece que você precisa de um sujeito para realizar. Vê se vocês compreendem o meu raciocínio, tá? Estou tentando simplificar, vocês entenderem. O verbo fazer é essa ideia de que para fazer eu preciso de alguém, né? Para fazer o bolo tem alguém. Para fazer, para realizar a receita. Tudo que eu vou fazer, né? Para construir uma casa, fazer, no sentido de fazer. Eu preciso de alguém para fazer. Então, o verbo fazer, quando ele para ação, é algo que eu preciso de um sujeito para realizar. Então, aqui, faz 2 horas que espera, é um tempo. Já faz todo esse tempo, por isso que eu não coloco fazem 2 horas que espero. Porque fazer é esse sentido de quem fez? Quem é que está fazendo as horas? É impessoal, no caso, né, professora? O verbo fazer é impessoal. Isso, verbo pessoal. Eu estou tentando explicar para o pessoal compreender, né? Assim, por que é impessoal se eu combino o verbo fazer com o sujeito? Sempre que eu vou combinar, para vocês tentarem lembrar disso, sempre que o verbo fazer, ele for conjugado, ele conjuga com o sujeito, né? Eles fazem o bolo, nós fizemos o bolo, nós fazemos o bolo, dependendo do tempo, né? Passado, presente. Mas para fazer, eu preciso de alguém, de um sujeito e de uma ação, né? Aí o sujeito faz aquela ação, certo? Então, com hora, não. É o tempo, fez aquele tempo, né? Já faz tanto tempo assim. Então, faz 2 horas que eu espero. Faz 5 horas que espero. Não é fazem 5 horas. Aí, por que, Elineide? Porque eu venho fazer, se eu colocar fazem 5 horas, quem é que está fazendo as 5 horas? Fazendo no sentido de construir algo. Então, tem que ter alguém, tem que ter um sujeito fazendo, tá? Então, ele se torna impessoal com o tempo decorrido. Faz esse tempo e acabou. Pode ser... Professora. Tem 10 anos. Sim. Professora, é como se o verbo fazem fosse uma ação, como se alguém estivesse fazendo alguma coisa, uma ação em si, fazem. Mas é isso mesmo, o verbo fazer, ele, já no nariz, fazer.
Para fazer é uma ação, tem que ter alguém para fazer, e com horas não, com tempo decorrido não. É justamente por isso que com tempo decorrido ele fica no singular, fica faz. Não existe faz em 2 horas, é faz 2 horas, porque não tem ninguém para fazer essa ação, o tempo, né? O tempo está correndo, não é? Mas não tem um sujeito para estar fazendo, moldando, não é? Então, para fazer, por exemplo, tem um sujeito, tá? Então, por isso que o verbo fazer, ele conjuga com o sujeito quando é uma ação, né? Mas quando é tempo, não, é essa ideia. Faz todo esse tempo? Faz sim. Então, é no sentido que existe todo esse tempo, né? Então, sempre no singular, certo? Para não ficar Nessa, confuso, sim. licença, professora. Nessa frase, já fazem 10 anos que eles viajaram. Aí, no caso, está errado o Já fazem, faz né? 10 anos que eles Já viajaram. faz, né? Já faz Faz 10 anos. isso. Aham. Ó, vamos lembrar, agora se você der assim, eles fazem essa mesma campanha há 10 anos. Tá vendo? Por que eles fazem? Porque a campanha, eles fazem a campanha para arrecadar alimento. Então, eles fazem essa campanha há 10 anos. Tá vendo que é diferente? Aí concordo. Por quê? Porque o verbo fazer é uma ação. Eles realizam essa campanha há 10 anos. Mas já faz 10 anos que não a vejo. Então, o verbo fazer com tempo decorrido é sempre o singular, mas a gente usa no plural, né? Eles já fazem 10 anos dessa ação, mas está errado. O verbo fazer com tempo decorrido é sempre no singular. Aí, lembra essa questão aí, por que está errado? Porque o verbo fazer precisa de uma ação, um sujeito e uma ação. E com tempo decorrido, não. Acontece já durante todo esse período, tá? Então, sempre que for uma ação, é no plural. Eles fazem esse mesmo bolo há várias décadas. Eles fazem aniversário trimestral para os filhos, aniversário mêsversário, né, que chama, enfim, festa. Então, porque está organizando, está fazendo, mas o tempo decorrido a gente não coloca no plural. Lembre dessa regra, tá? O tempo decorrido é sempre a mesma coisa, é um tempo que passou, sempre no singular. Agora, pronto, outra regra. Para lembrar, você lembre de tempo. O tempo é no singular. Lembre de tempo no singular, não tempos passado, tempo passado. Se o tempo, a palavra tempo é no singular, o faz fica no singular, porque remete a tempo passado, a tempo decorrido, certo? Fazer só conjuga quando existe uma ação, um sujeito para realizar uma ação. Bom? E vamos lembrar dessas questões, porque vocês estão trazendo muito exemplo bacana, que a gente usa. Então, quando a gente usa na prática, a gente usa errado, assim, errado de acordo com a gramática. Na comunicação está tudo certo, que a gente consegue entender, né? Aí quando a gente vai para o certo, fica complicado. Tem outra dica aí. Por que é complicado? Porque a gente aprendeu de um jeito, né? No dia a dia a gente aprendeu, aí agora a gente precisa desaprender para aprender a forma correta. É isso que eu falo para os meus alunos, que eu já coloquei para vocês, a questão do agente. Quando o aluno começa lá no fundamental, a gente vamos, a gente ficamos, ele não muda mais, não. Se ele começa no fundamental, no médio, ele não vai mudar nunca aquela fase, porque ele aprendeu errado. Aí ele teria que desaprender para aprender o certo. Ele aprendeu que a gente é uma quantidade de pessoas, é mais de uma pessoa, e vai ser no plural. E ele não consegue mais mudar. Por isso que a gente chega aí, né? Uma pessoa está lá depois de formado, enfim, vai para um discurso e fala, a gente fomos. Que a gente escuta, eita, que coisa errada, como soa feio. Porém, é essa prática, esse hábito. Aprendeu errado, aí você tem que desaprender para aprender o certo. Então, é mais fácil a gente aprender uma coisa do que desaprender para reaprender. Então, tudo isso é muito importante a gente entender dentro da língua portuguesa. Faz muito sentido para a nossa comunicação. Então, por isso que vocês viram que lá aquelas regras normais, né? Plural, singular, é tranquilo, a gente aprende logo. Mas essas que tem as duas formas, que a gente já usa de forma errada, de acordo com a gramática, aí traz muitas dúvidas. A gente já viu de um jeito, agora vê de outro, fica sem entender qual é o certo. Mas aí lembra dessas questões, tá? Faz tempo. Então, tempo é singular, faz é no singular, tá bom? Pronto, nós temos aqui uma questão com horas, né? Pelo menos algumas situações. Vamos ver qual está errada. Já é 1h da tarde e ele ainda não chegou. Já é 1h da tarde, tá correto?
Ah, né? Que é uma Está, já, está correto. Pronto. já Aí é nós uma temos. hora da tarde. Correto, isso mesmo. Já é 1 hora da tarde, concorda com hora, né? Já são 2 horas da tarde. Já tu viu lá, concorda com horas, né? A palavra horas. Então, certíssimo. Fazia 3 anos que ele viajara para Belém. Errada, porque seria faz 3 anos. Ou no passado, né? Fez 3 anos que ele viajara para Belém, que ele viajou para Belém, isso mesmo. Na reunião, só havia 5 representantes do sindicato. Verbo haver. Certo. Nossa, vocês estão indo bem nas regras. Deve existir pelo menos mais de 3 documentos guardados. Mais de 3 documentos. Aí nós temos locução verbal. Deve existir mais de 3? É devem. Devem. Devem existir mais de 3, não é isso? Pelo menos mais de 3 documentos. Isso mesmo. Pronto. É justamente a errada, né? Espera aí, vamos voltar aqui. É porque vocês colocaram fazer. Vamos voltar a fazer. Deve, é errado. Deve existir pelo menos mais 3 documentos. Então, deve existir é pessoal. Logo, deve acordar com mais de. Aí, nós já tínhamos colocado vai fazer, não é isso? Ah, vamos voltar aqui. Foi até eu concordei. Fez. Olha, o verbo fazer está no singular. Não é fez, fazia. Agora, faziam 3 anos. Perdão, até eu me passei mesmo. Faziam 3 anos. Se for, aí estaria no plural, não era que está no singular, fazia. É porque alguém falou fez, né? Aí eu fiquei fez. E eu disse outra palavra, esqueci. Fazia 3 anos que ele viajara para Belém. Agora, como é o plural de fazia? Faziam, com M. Tá certo? Então tá certo, tá no singular. A diferença é porque a gente pensa que o singular só é fez, não é fazia, não é no singular? Tá? E aí eu coloquei lá que a errada era deve existir e ainda o fez também. Então, só tem uma errada, letra B, tá? Então, fazia 3 anos que ele viajava para Belém, fez 3 anos que ele viajou para Belém. A mesma coisa, é o mesmo sentido, tá? Fazia e fez é singular. Agora, faziam 3 anos é plural. Aí estaria errado. Ou estaria. Assinala com concorda verbal, isso, é errada. Aí tá certo, estariam errada, porque eu tô olhando aqui e tava confuso, o que é errado. Aí tá certo, a verbal é errada. Se tivesse no plural, aí estaria errado. Faziam 3 anos. A gente tá vendo a certa, não é isso? Então, já é 1 hora, tá certa. Fazia 3 anos, tá certa, porque seriam faziam 3 anos é errada. Na reunião, só havia 50, tá certo. Se for só haviam, estaria errado. É porque eu estou olhando errado lá e estou vendo. Aí a letra D, deve existir. A certa é, devem existir. Essa está errada. Tá? Lembra que vocês disseram isso? Ah, professora, eu vou olhar a pergunta. Eu estou olhando a pergunta, qual é que está errada, e dá a impressão que estou procurando a errada, que eu estou procurando a certa, eu estou procurando a errada. Eu fiquei confusa. Mas letra D. Então, a certa da letra D é devem existir, né? No plural, devem. Que vocês colocaram aí. Ela está errada. Então, as outras estão corretas, tá? Só tem uma errada, tem 3 corretas. Certo? E aí, desculpa, fazia. Acho que até eu me confundi também no verbo. Mas é isso. Faziam, estaria errado. Mas fazia, tá certo. Aí, vamos esclarecer sobre o fazia e fez. Que eu lembro que alguém disse, fez 3 anos. Fez 3 anos, não é singular? Fazia 3 anos, não é singular. Lembra, qual é a diferença do fez e do fazia? É a forma. Faz é no presente. Agora, faz 3 anos, né? Eu estou falando no presente, eu estou colocando esse tempo. Mas fazia 3 anos que ele viajara para Belém, já é passado, certo? O verbo viajara, viajou, está no passado. Faz 3 anos que ele viaja para Belém, seria no presente. Eu teria que mudar o verbo viajara para viaja, tá? É isso que eu estava vendo. Se fosse para fazer, para colocar fazia 3 anos, tinha que mudar o viajara, né? O verbo. Isso, no caso faz. Faz 3 anos que ele viaja para Belém, não viajara. Viajar é o pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito é viajou, né? Fazia 3 anos, ou viajava. Fazia 3 anos que ele viajava para Belém. Então, é uma ação que aconteceu e não acontece mais. Ele viajava, então não viaja mais. Então, no passado, tá? Então, foi essa questão do verbo fazer, foi essa. Vocês estão acostumados com faz. Faz é singular e fazer também é singular, tá bom?
O que não pode é o plural, faziam 3 anos. Eu tenho que concordar também, né? O verbo tem que concordar, só não vai para o plural. Lembra? 3 não é plural, aí não vai para o plural. Fazia é singular. Porém, modifica a forma do verbo. Faz, fazia, fez. Certo? Também pode ser... Foi o que eu disse. Eu fui que disse. Fez 3 anos que ele viajara para Belém. Mas é porque fica estranho, né? Fez 3 anos. Fui eu que também, ao invés de fazer, eu disse que era fez. Errei, tá? Desculpa. Mas compreender, vamos botar para compreender, a questão é errada. A única errada é a letra D, porque está no singular e tem que ser plural. Aí lembra, se fosse deve haver, aí seria no singular. Mas devem existir, vai para o plural, porque existir é um verbo que se conjuga. Haver, com o sentido de existir, é que não conjuga. É outra coisa que engancha aqui na cabeça da gente, tá bom? Mas existir, eles existem, nós existimos, eles existiram, né, no passado também. Então, vai para o plural. Então, e por que existir entrar no plural? Porque é uma locução verbal. Quem vai para o plural é o primeiro verbo. Devem existir pelo menos mais de 3 documentos. Como aqui na resposta. Devem, a letra D está errada, seria a certa, né? Devem existir pelo menos mais de 3 documentos guardados. Certo? Porque o verbo existir é pessoal. O verbo haver, com o sentido de existir, é que é impessoal. É uma confusão, mas lembrar que é assim que funciona, tá? Compreendido aqui? Sim. Pronto. Aí aqui, o verbo fazer e haver são impessoais, e por isso apresenta-se na terceira pessoa do singular, que foi o caso lá do fazia, né? Ele está no singular, tá certo? Ele concorda com o sujeito, porém sempre no singular, certo? E o haver também. Aí não, que não tem haver, tem existir. Já existia, a gente conjuga, devem existir, certo? Pronto, novamente com número, só que aqui é datas, né? O verbo deve concordar com a indicação numérica de datas, da data, aliás. Hoje são 2 de maio. Porque o são, né? É o verbo é. Hoje é 1º de maio, hoje são 2 de maio. Hoje são 29 de maio, né? Porém, amanhã é 1 de dezembro. Aí também é 1, né? Tá? Concorda sempre com a indicação numérica, tá? Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Deixa eu mudar aqui essa tela. Pronto, nós temos aqui a palavra dia. Hoje é dia 2 de maio. Aí vamos aqui, eu não entendi o que mudou aqui. Hoje são 2 de maio. Ó, que número é hoje? 2. Hoje são 2 de maio. Porém, quando eu acrescento a palavra dia, por que está no singular, Lineide? Hoje é dia 2 de maio. Porque o verbo passou a concordar com a palavra dia, não com a palavra 2. Aí essa é fácil de entender, só dá uma olhadinha, ó. Lá em cima, hoje são 2 de maio. O são concorda com 2, né? Hoje são 2. É 1, são 2. Então, o 2, aí ficou no plural, são 2. O de baixo tá por quê? Porque concorda com dia. É dia, é noite, é hora. Sempre no singular, tá bom? Então, o que mudou aí foi a escrita e já mudou a concordância também. Então, anteontem foi dia 20 de agosto, né? Então, aqui também concorda com a palavra dia. Como eu disse, hoje são 29 de maio, então no plural. E anteontem foi dia 29 de maio, se fosse para mudar aqui a frase. Então, aí seria no singular. E aí, ó, e o que é? O verbo foi, né? Foram é no plural. Foram no passado, né? E foi no passado singular, tá? Então, o verbo está no singular, porque concorda com a palavra dia. Então, é só ter esse cuidado, concorda com o mais próximo, né? Se fosse 20, seria foram, porque concordava no plural. Então, também essa é fácil, é só ficar atento ao que está mais próximo. Então, concorda com dia, é no singular, é dia. Concorda com o número 2, são 2. Concorda com o número 20, são 20. E por aí vai, certo? Esse aqui é fácil de concordar, é só ter esse cuidado. Que a mesma frase está lá em cima, hoje são 2 de maio, e hoje é dia 2 de maio, está embaixo. Mas lembra que tem uma palavrinha a mais nela e o verbo concorda com essa palavra e não com o número. Então, a regra é, o verbo deve concordar com a indicação numérica da data, né? A indicação numérica é o número 2, porém, se tem a palavra dia, o verbo também pode concordar com a palavra dia. E aí tem as duas formas.
Singular e plural, mas se eu colocar no plural, eu tenho que tirar a palavra dia. Se eu colocar no singular, eu tenho que acrescentar a palavra dia, para fazer a concordância correta. Tudo bem com essa concordância? Tudo bem. Então, concordância com verbos no infinitivo, né? Verbos no infinitivo impessoal, né? Deve ser relacionado às seguintes situações. Impessoal é aquele verbo que não concorda com ninguém, tá certo? Como é que não concorda com ninguém? É quando o verbo tem terminação R, infinitivo terminação R. Andar, comer, falar, viajar, certo? Viajar é bom. Ó, viajar está no infinitivo. Por que está no singular? Viajar é bom, porque é geral, ele está em pessoal. Agora, se eu digo, nós viajamos porque achamos bom. Nós viajamos, concorda com o sujeito nós, não está mais em pessoal. Impessoal é quando eu não tenho um sujeito, tá? Então, é uma frase sem sujeito, impessoal. Então, nós temos aqui, ó, quando tem valor do substantivo, é o que a frase que eu trouxe. Exemplos, comer é o melhor que há. Tá vendo? Comer é um verbo, porém, o verbo comer, ele está no valor do substantivo. Comida é o melhor que há. Eu poderia trocar comer pelo substantivo comida. Então, ele é um verbo assubstantivado. Uma pessoa falou em outra aula que eu trouxe, aí falou, é a função que é outra da palavra. Então, aqui nós temos um verbo com valor assubstantivado, com valor de substantivo. Um verbo assubstantivado com valor de substantivo, tá? Comer é o melhor que há. O verbo aí é o verbo ser, né? Está conjugado como que é um verbo irregular, né? Ser, é. Então, comida é o melhor que há. Comida é a melhor coisa que existe. Eu vou trocar comer por comida. Certo? Igual viajar. Viajar é muito bom. Então, a viagem é uma coisa muito boa. Então, viagem é o substantivo, mas viajar está no sentido, está com valor de substantivo. Tem outras situações. Quando tem valor imperativo, exemplo, vá dormir. Né? Então, concorda, fica na forma impessoal. Que aqui, imperativo é você dar ordem a alguém. E aí, vai depender também com quem eu estou falando. Vá dormir é só uma pessoa. Mas se eu tenho duas crianças, vamos dormir, aí eu uso no plural. Então, vai concordar, vai depender da situação. Devem ser flexionados nas seguintes situações. Então, aí no caso, se ele está na forma infinitiva. Aliás, o verbo vá dormir ou vão dormir. O verbo continua no infinitivo, tá? Impessoal, dormir. Mas tem alguém que vai realizar uma ação, tá? Mas eu mudo o verbo auxiliar nesse caso. Vá dormir está no singular. Vão dormir está no plural. Então, o que eu mudo é o verbo auxiliar. Vão ou vá. O verbo dormir continua na forma impessoal, infinitiva. Né? Letra C. Quando são os verbos principais de uma locução verbal? Exemplo. Íamos sair quando você chegou. Então, nós temos dois verbos, né? O verbo ir e o verbo sair. As locuções. O primeiro verbo a gente conjuga de acordo com o sujeito. O segundo verbo está no infinitivo, né? Íamos sair. Vamos sair. Queremos sair. Então, o primeiro verbo eu conjugo, o segundo verbo sempre no infinitivo. A gente já tinha trabalhado isso em locução verbal, né? Letra D. Quando são regidos por preposição. Exemplo. Começamos a cantar. A preposição é a palavrinha a. Lembrando que ela só é artigo quando ela acompanha um substantivo, né? A menina, o menino. Masculino e feminino. Mas em verbo vai ser sempre uma preposição. Começamos a cantar, começamos a dançar, começamos a falar, começamos a ouvir. Então, o verbo fica sempre no infinitivo, ó, cantar, no infinitivo. O primeiro vai sempre concordar, começou a cantar, poderia ser ele, né? O sujeito oculto, ele começou a cantar. Mas o segundo verbo sempre no infinitivo, tá? Concordância dos verbos no infinitivo. Verbo no infinitivo pessoal deve ser flexionado quando os sujeitos são diferentes e queremos definir. Vamos ver aqui como se aplica. Comprei a pizza para eles comerem. Lembra? Porque o verbo pessoal, o verbo combina com o sujeito, eles comerem. Comprei a pizza para comer. Mas indica que é eu, né? Assim, eu comprei, que eu estava tentando colocar ele no infinitivo, tá? Mas sempre que tiver um sujeito, comprei a pizza para eles comerem, comprei a pizza para nós comermos,
Comprei a pizza para ele comer, vai concordar sempre com o sujeito, né? O verbo ficou pessoal, então ele deve ser flexionado de acordo com o sujeito que eu estou usando. Isso aí é simples, é concordância verbal. Concorda verbo com sujeito, tá? Ouvi os vizinhos chamarem, né? Então, vizinhos, chamarem concorda com vizinhos, que é o sujeito da frase é eu. Ó, eu ouvi os vizinhos chamarem. O sujeito dessa frase sou eu. Então, ouvir combina comigo, né? Concorda com o sujeito eu. Mas vizinhos chamarem, concorda, né? Com a pessoa da frase aí. Sujeitos diferentes, porque tem dois verbos, né? Igual a pizza também. Comprei a pizza para eles comerem. Eu comprei a pizza para eles comerem. Tem os sujeitos diferentes, então, verbos também diferentes. O primeiro verbo singular, o segundo plural, porque tem sujeitos diferentes. Mesma questão no segundo. Eu ouvi os vizinhos chamarem. Então, ouvir concorda com o sujeito eu e chamarem concorda com eles, né? Os vizinhos. Então, isso também é fácil. Concordância verbal é singular e plural de acordo com os sujeitos. Esse é o mais simples. Pronto, nós finalizamos esse. Vou trazer outra. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Pronto. Então, nós temos aí, finalizando aqui sobre concordância verbal. Nós falamos sobre concordância verbal, e aí, para lembrar aqui, concordância verbal é algo muito da nossa fala, do nosso dia a dia, que a gente vai aplicando, isso vai nos ajudando. E a gente viu aí, quando a gente aplica de forma diferente do que prega a gramática normativa, a gente fica confuso, né? Porque a gente sabe que já ouviu de uma forma e depois a gente fica confuso qual é a correta. Inclusive, quando a gente não escuta a forma certa, a gente nunca usa a forma certa quando a gente escuta só estranho para a gente. Então, é uma prática. E, na maioria das vezes, é essa concordância mesmo de observar, singular, plural, masculino, feminino. O verbal é singular e plural, mas aí tem essa questão do masculino e feminino, quando vi lá o meio, meia, tá? Então, é mais uma questão também de atenção. Ficar atento a tudo que tem na frase, né? A todas as palavras, a questão de artigo, de preposição, o sujeito, se é singular, se é plural, a vírgula, quando ela isola um sujeito. Enfim, ficar atento à leitura. Então, você lendo, vai compreendendo, e aí dá certo. Nós vamos passar agora para um outro conteúdo, colocação pronominal. Eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta sobre colocação, concordância verbal, se querem ter alguma dúvida. Tinha participado. Pronto. Só um minutinho, se quiserem falar, tá? Senão a gente já passa para o próximo. Só dar uma olhada aqui na nossa... Quem está dando por aqui? Acho que hoje só tem as meninas. Ah, não, o Wellington está cá. O Wellington sempre está aqui. Seja bem-vindo, Wellington. Pronto, gente, então eu vou colocar o próximo slide, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha, ele está aberto aqui. Que nos ajuda a compreender também concordância. Colocação pronominal. Ó, para começar aqui a colocação pronominal, vamos entender o que é isso. Eu também já disse em outra aula, a língua portuguesa é autoexplicativa. Isso nos ajuda a compreender melhor, né, as regras. Então, nós temos aqui. Eu estou procurando aqui o mouse. Pronto. Colocação pronominal. Colocação, onde é que eu vou colocar? O pronominal. Então, lembra pronome. Né? E a gente tem os nomes, né, em português. Elineide está ministrando a aula. Se eu trocar por um pronome, fica ela, né? Eu, Elineide sou eu, mas vocês falando, ela está ministrando a aula. Então, eu tenho um sujeito e eu vou colocar um nome. Eu vou dar a ele um nome, né? Um pronome. Para quê? Para substituir o nome. Então, o pronome é para substituir o nome. Então, essa brincadeira para a gente entender mais ou menos o que é um pronome. É pronome.
para usar no lugar do nome, tá? Então, é isso. E a colocação pronominal é onde eu vou colocar essas palavrinhas que se ligam ao nome, digamos assim. Colocação pronominal indica a posição dos pronomes átonos. Por que eu disse palavrinha que liga aos nomes? Porque são outros pronomes que a gente, às vezes, não consegue usar da forma correta. O que a gente consegue usar, a gente melhor consegue usar, são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tirando o tu e o vós, que a gente não usa. Eu sou a favor de, numa próxima reforma ortográfica, tirar o tu e o vós. Melhor trocar, eu troco o tu por você e o vós por vocês. Porque é o que a gente usa. A gente não usa tu assististes a aula, vós assististes a aula, assistisseis a aula, dependendo da colocação. Então, a gente não usa. Então, se não usa, não precisa ter na língua portuguesa. Mas vamos aqui. Então, esses pronomes átonos, eles têm relação sempre com o verbo, o que resulta próclise, ênclise, mesóclise. Vamos lá, nomes difíceis, né, mas o conteúdo não é difícil. Os pronomes átonos, mi, nos, ti, vos, si, o, as, lis. Então, me é para mim, né? Eu me atrasei. Então, me concorda com o sujeito, primeiro pronome pessoal. Nos concorda com nós. Nós nos atrasamos. Primeira pessoa do plural. E assim por diante, né? Então, são esses pronomes. E o O e o A, né? E o li. Entreguei-lhe a caneta. Eu avisei sobre a aula. Eu a avisei sobre a aula. A gente diz, eu avisei ela sobre a aula. Eu avisei ela. Tá? Por que tá errado? Antes de eu começar, por que tá errado? Eu avisei ela. Porque eu tô usando aí dois pronomes pessoais. Eu, primeiro, né? E ela, terceiro, singular. Eu avisei ela da aula. Aí eu só posso ter dois sujeitos pessoais se for junto. Eu e ela vamos assistir a aula. Nós, por nós, vamos assistir a aula. Então, quando eu tenho um sujeito pessoal no início e sujeito pessoal no final, tá errado, porque o sujeito pessoal, pronome pessoal é sujeito pessoal, o pronome pessoal é aquele que faz a ação. Eu avisei, então eu fiz a ação de avisar, né? Ela recebeu aviso. Então, ela não é um pronome pessoal. Eu avisei sobre a aula. Aí fica certo. Eu não avisei a ela. Então, mas no dia a dia a gente entra, né? É tão complicado falar assim, parece até chato. No dia a dia a gente. É isso que eu disse, a gente se comunica, né? Chacrinha dizia: quem não se comunica se trombica. Trombica, né? Então é isso, a gente se comunica e a gente compreende a comunicação. Mas o problema é que na hora da comunicação escrita, ela pesa, né? E a gente precisa saber, principalmente na questão de provas, né? Que a gente está sendo avaliado, a gente precisa saber, tá? Então é isso, vamos trabalhar sobre essas colocações pronominais. Aí, para cada colocação dessa, lá na prova vem questãozinha de próclise, de mesóclise, de mesóclise não, mas ênclise. Então, vocês vão ouvir essas palavrinhas lá, e parecem palavras estranhas, próclise, ênclise. Eu acho bonita pelos acentos. Toda proparoxítona é acentuada, né? Já vimos também a regra da acentuação. E todas três são proparoxítona, né? Próclise, mesóclise, ênclise. E toda proparoxítona, ela tem sempre a sílaba acentuada bem forte, né? Um som bem que soa, né, bem forte. Até porque se é acentuada é forte, mas enfim, fica melhor a gente compreender. Então, vamos aqui. Dito isto, vamos para as regras. Sim, peraí que não está passando. Agora passou. Próclise. Palavras que expressam negação, tais como não, ninguém, nunca. Ah, deixa eu voltar. Antes disso, deixa eu ver com vocês. Onde é que eu uso? Próclise eu uso antes do verbo. E aí eu vou já mostrar os exemplos. Pronto, vamos aplicar aqui numa frase. Eu peço, né, que Elane me avise sobre a aula, sobre o horário da aula. Eu quero saber da aula de quarta-feira. Aí o que é que eu digo? Elane, eu nem vou dizer Elane, eu já falei com ela, né, no contexto, para vocês entenderem. Eu vou dizer, me avise da aula de quarta, do horário da aula de quarta. É assim que a gente diz, né? Me avise do horário. Aí eu tenho a expressão, avise-me sobre o horário da aula de quarta. Então, as duas frases.
Me avise sobre o horário da aula de quarta ou avise-me sobre o horário da aula de quarta. Então, o que é que eu tenho aí? O verbo avisar, não é? Avisar. Eu usei o pronome me antes do verbo, me avise sobre a aula. Ou então eu posso usar depois do verbo, avise-me sobre a aula. Para vocês entenderem o que é colocação pronominal. O verbo me, ou o pronome me, que concorda com o sujeito eu. E eu tenho o verbo avisar. Me avise sobre a aula ou avise-me sobre a aula. Tem as duas formas. A próclise vem antes do verbo. Me avise sobre a aula. A ênclise vem depois do verbo. Avise-me sobre a aula. Sim, Alineide, quando é que eu uso um ou outro? É aí onde entra a questão. A regra diz que eu nunca posso começar uma frase com um sujeito. Eita, com o pronome me. Qualquer pronome, me, ti, si, lhe, não posso. Eu não posso dizer me avise. Não se inicia frases com próclise. Aí a próclise vem antes do verbo. Não se inicia com o verbo. Eu inicio com sujeito pessoal, mas com pronome pessoal. Sujeito, hoje eu estou trocando. Mas não começo com pronome átomo. Então seria: avise-me sobre a aula, sobre o horário da aula da próxima semana, porque eu não posso começar frases com pronomes átomos. Me avise sobre a aula. Mas é o que a gente usa, né? Me empresta a caneta, me passe a tesoura, me fale sobre isso. A gente sempre usa o pronome átomo. No português, padrão está errado. Eu não devo. Porém, aquela vez a gente vai adequar. A gente está lá na sala de aula, vocês vão aí, né? Na aula presencial. Aí, passe-me essa caneta, por favor. Ei, me passa a caneta. Empreste-me esta caneta. Me empresta a caneta, né? A gente vai logo no popular. Então, o que acontece? A língua consistência, ela distancia a gente, às vezes. Quando você começa, né? muito prolixo, né? Empreste-me a caneta, passe-me essa folha, passe-me a frequência. E aí fica. A gente tem isso também, né? Eita, parece que um negócio chato, quer saber mais que todo mundo, quer ser mais. Tem essas questões. E aí, no dia a dia, para ser mais popular, a gente usa, né? A linguagem realmente popular. Mas aí vale isso para a escrita, tá? Nunca começa uma frase com próclise, antes do verbo, começa sempre depois do verbo. Pronto, próclise é antes, ou ênclise é depois. Próclise é antes, ênclise é depois. Mesóclise é no meio. É dar-te-ei um aviso ao final da aula. Eu digo para ela, né, dar-te-ei um aviso ao final da aula. Dar é o verbo, te é o pronome átono, ei, darei para você o aviso, né? Então, Helena, quando é que eu uso mesóclise? Quase nunca. Mesóclise é para textos literários, é para essa fala muito cuidada, que a gente não usa no dia a dia. Mas a mesóclise é bacana, é só no meio do verbo, tem o verbo, tem o pronome átono e tem a terminação, né? Ei, se é futuro, dar-te-ei, dar-te-ia. A frequência, se eu tivesse tido acesso. Né? É um passado que não aconteceu. Né? Teria acontecido se eu tivesse com a frequência na mão. Então, dar-te-ia a frequência. Eu teria lhe dado a frequência se eu tivesse acesso a ela. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, mesóclise a gente praticamente não usa e mesóclise também não cai em concurso. Só esses bem rígidos. Mas próclise e ênclise cai muito e às vezes a gente se confunde. Então, vamos para os exemplos. Até aí tudo bem, gente? Que agora passar-te-eis o slide. Brincadeira, mas é mais ou menos isso. Vamos aqui. Palavras que expressam negação, tais como não, ninguém, nunca. Pronto, quando é que eu uso próclise? Lembra? Próclise é antes do verbo. Quando é que eu uso um pronome átono antes do verbo? Qual é o pronome átono? O, a, os, as, li, ti. Pronto, o li. Por favor, quando encontrar com Eva, diga-lhe que mandei lembranças. Então, diga a ela. Lembra? O li, então é li. Diga-lhe, diga para ela. Então, diga-lhe que mandei lembranças. Aí, lhe diga que eu mandei lembrança. O lhe diga eu não posso. Diga-lhe que mandei lembranças. Tá? Então, próclise antes do verbo, mesóclise depois. Vamos aqui para o exemplo. É porque
Esse aqui foi o contrário. Na própria, o pronome é colocado antes do verbo. Isso acontece quando a oração contém palavras que atraem pronomes. Sim, como é que atrai o pronome? Palavras negativas atraem o pronome. Vamos aqui. Não o quero aqui. Nunca o vi assim. Vamos entender onde é que está o pronome aqui. Ó, esse ó depois do não é o pronome. O que é que eu quero, Elineide? Você quer o verbo. Tem o verbo querer, inclusive. Ó, o verbo aqui, quero. Aí o pronome está antes do verbo ou depois do verbo? Antes do verbo. Própolis, né? Antes do verbo. Não o quero aqui. Aí o que eu tenho? Eu tenho uma palavra negativa, o não. Então, se eu tenho uma palavra negativa, ele vai puxar o pronome, para antes do verbo. Não lhe quero aqui. Não te quero aqui. Não nos querem aqui. Então, seria sempre o pronome. No lugar do pode ser qualquer pronome. No, nos, te, lhe, enfim. Tá bom? Então, a palavra negativa puxou o pronome para antes do verbo. Quero aqui. Esse quero aqui seria quero, aí o tracinho, né? O hífen e o ó. Quero ó aqui. Sempre que for depois do... Assim, outra coisa. Sempre que for depois do verbo também, a gente coloca o hífen, né? E a escrita. Quero aqui. Viu assim. Que é estranho. Viu assim. Né? Se no verso não. Nunca o vi assim. Então, aqui são regras básicas para própolis. Uma das regras. Eita, Leide, é estranho com o, né? Mas é o pronome átono. Pronto, como é que eu sei, Leide? Eu não quero ele aqui. Eu nunca vi ele assim. Aqui é no masculino, né? Quero a aqui. Não a quero aqui. Então, seria eu não quero ela aqui. Então, aqui é o pronome. Esse pronome átono, o, refere-se ao pronome pessoal ele, né? Não quero ele aqui. Só que o não já sou eu, né? Eu não quero ele aqui. Então, se o eu já é um pronome pessoal, ele eu não uso. Eu uso o pronome átono referente à terceira pessoa do singular. Aí, pronomes relativos, que a gente já viu também, lembra o pronome relativo? Que, quem, quando, a concordância verbal. Indefinidos, alguém, ninguém, tudo. Demonstrativo, esse, este, isto, enfim. Outros pronomes. Foi ela que o fez. Alguns lhes deram maus conselhos. Isso me lembra algo. Neide, foi ela que o fez. Sim, aqui já é sobre alguma coisa, né? Ela fez isso, né? Então, quem fez pintura é masculina, essa palavra feminino. Pintura é masculina, essa palavra feminino, essa palavra masculina. Foi ela que o fez. Quem pintou esse quadro? O quadro, quem fez o quadro? Foi ela que o fez, né? A pintura seria feminina, mas sempre de quadro, é masculino. Foi ela que o fez. Então, refere-se a alguma coisa feita, né? Por ela. Aí, ó, o pronome relativo, que, né? Relativo a quem? Relativo a ela. Lembra que viu o pronome relativo? Relativo a ela. O que refere-se a ela. Aí, depois do que, eu tenho a próclise. Qual é o verbo, Elineide? Fez. Então, a próclise vem antes do verbo fazer, né? Fez aí, no passado. Alguns lhes deram maus conselhos. Alguns deram conselhos maus para eles, né? O lhes responde a eles. Terceira pessoa do plural. Aí, nós temos. Alguns lhes deram. Qual é o verbo? O verbo dar, né? Deram. Então, o pronome vem antes do verbo. Por quê? Porque o pronome é indefinido. Alguns puxa o pronome átono para antes do verbo. Faz uma próclise. Isso me lembra algo. Isso, um pronome indefinido. Pronome demonstrativo. Isso, esse, aquele, aquilo, né? Mostrando. Então, isso me lembra algo. Aí, lembrar é o verbo, pronome átono no me antes do verbo. Que poderia, isso lembra-me algo. Não poderia? Eu poderia colocar o me depois do lembra. Porém, a regra diz, se tem um pronome, seja demonstrativo, indefinido, relativo, eu puxo para antes do verbo. Isso é importante para a gente saber. Ele entendeu? Fiquei na dúvida. Eu coloco, isso lembra-me algo ou isso me lembra algo? O que a regra diz? Pronome demonstrativo. Então, eu coloco antes do verbo. Porque tem situações que eu posso colocar os dois. Aliás, toda situação eu posso usar os dois, mas eu não devo. Quando eu coloco lá, me dê
me diga como foi a aula, diga-me como foi a aula, não tem as duas formas? Porém, me diga está errado, porque eu não começo frase com pronome ato. E diga-me é o correto, porque se eu começo frase com o verbo, o pronome ato vem sempre depois do verbo. Então, tem sempre uma regra, tá? Sempre cabe os dois, a próclise ou a ênclise, mas sempre tem uma regra para usar o pronome certo. Então, isso vocês precisam aprender. No caso, isso lembra-me algo, seria ênclise. Isso, a palavra é isso. Isso seria uma ênclise. Aí, por que não pode usar a ênclise, Alineide? Porque a regra diz, é uma regra, eu tenho que seguir a regra. Eu tenho que usar próclise, porque tem um pronome demonstrativo. Então, o pronome demonstrativo, ele puxa o pronome ato para antes do verbo. Ele faz uma próclise, e não a ênclise. Isso mesmo. Então, tem que se atentar a essas regras. Pronto, tem mais sobre próclise. Vamos usar aqui. Advérbios ou locuções adverbiais. Sempre lembrando o que é que puxa uma próclise, né? Para antes do verbo. Ontem não é um advérbio. Aí vocês podem pensar, Neide, eu fico confusa. É tanta palavra. Advérbio, aqui é um advérbio de tempo, né? Ontem, mês passado, ano passado. Advérbio de modo, rapidamente, lentamente. E por aí vai. Então, os advérbios têm de modo, tempo, lugar. Advérbio de lugar. Na sala de aula, me disseram que havia poucos alunos. Então, um advérbio, tá? Depois, meu filho. Eu posso colocar? Pode. Aí nós temos aqui. Ontem me disseram que havia greve hoje. Aí, ontem disseram-me, não posso, Helene? Poder pode, mas não deve, porque a regra diz que não coloca, tá? Que quando tem advérbio, eu coloco sempre antes do verbo. O me disseram, em vez de disseram-me, certo? Às vezes, nos deixa falando sozinhos. Às vezes, deixa-nos falando sozinho. Eu coloco antes do verbo, porque às vezes, né, uma locução adverbial. Duas palavras, né? Então, eu sempre uso próclise antes do verbo. Palavras que expressam desejo e também orações exclamativas. Oxalá me des a boa notícia. Des é o verbo, né? E aí, o me, né? Des-me. É porque des-me também é uma palavra, é uma forma que ele não usa, é até feio, né? Mas, ou me dê a boa notícia, se não fosse des, né? Concordar com o sujeito. Então, oxalá é porque é uma oração, é um desejo. Oxalá, né? Tem Deus queira, né? Tomara. E aí também, Deus nos dê força. Tanto é um desejo, né? Eu quero que Deus me fortaleça, ou então poder ser uma frase exclamativa. Deus nos dê forças. Deus me dê forças também, enfim. Então, tá vendo que o verbo dar, aliás, está conjugado de, né? Para ele nos dar, que ele tem. Então, nós temos o verbo aí de, e o pronome está antes do verbo, nos, né? Em vez de de-nos, ser depois do verbo. Certo? Deus me dê força, Deus dê. Aí, já com Deus, dai-me força. Se fosse para colocar uma ênclise. Certo? E a gente usa. Deus dai-me forças. Sou mais bonito do que Deus me dê forças. Só que, se é uma oração, ou se é um desejo, uma oração exclamativa, eu uso antes do verbo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Aí nós temos aqui outra situação. Conjunções subordinativas. Eita, conjunção subordinativa é ruim. Pronto, conjunções são palavras que ligam oração a outra. Subordinada é aquela que precisa de outra palavra para existir. Embora se sentisse melhor, saiu. Então, embora é uma conjunção. Subordinada por quê? Embora, aí quando eu falo embora, o quê? Eu preciso de um complemento. Então, por isso que ela é subordinada, tá? É uma conjunção. Liga a oração, ela precisa de um complemento, um sentido. Embora se sentisse melhor, saiu. Então, sentisse, né, é o verbo sentir, relacionado a ele se sentisse melhor. E aí, como tem a conjunção, eu puxo o se, né, que é o pronome átomo, para antes do verbo. Se sentisse, em vez de sentisse-se. É porque sentisse-se fica estranho, né? Porque tem um se e eu colocaria outro se de novo, depois do if. Conforme lhe disse, hoje vou sair mais cedo. Conforme disse-lhe.
seria ênclise, né? Mas como tem o conforme, que é uma conjunção, eu coloco antes do disse, conforme ele disse. Palavras interrogativas no início das orações. Quando te deram a notícia, quem te presenteou? Então, quando deram-te a notícia, seria a êntese, mas eu não posso usar porque eu tenho palavra interrogativa. A palavra interrogativa, ela pede logo o pronome. Quando te deram, quem me dá a senha? Né? Eu vou entrar, vai ter agora a comemoração, eu preciso de senha. Aí, quem me dá a senha? Então, me dá, né? Porque antes do verbo dar, então o pronome vem antes do verbo, tá? Com pronomes interrogativos. Pronto, a mesóclise, eu vou já para ênfase. A mesóclise é aquele que vem no meio do verbo. E aí, verbos no futuro, do presente ou futuro do pretérito. Lembra que eu dei já o exemplo? Futuro do presente, né? Dar-te-ei, né? Um aviso no final da aula. Ou então, dar-te-ia, né? A frequência, se eu a tivesse em mão, se eu tivesse tido acesso. Então, dar-te-ia é futuro do pretérito. É um futuro que nem chegou a acontecer. Então, nós temos aqui. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Verbo orgulhar no futuro do presente, né? Orgulharei. Lembra que eu já expliquei? Orgulhar-me, né? Referenciar a minha pessoa. E ei, do orgulharei. Então, eu coloco a terminação do verbo. Certo? Aí, dar-te-ei, porque daria. Então, não, dar-te-ei, aliás, darei no futuro. Dar-te-ia, porque eu daria. Então, a terminação sempre do verbo. É o verbo, mais o pronome ato no meio, mas a terminação do verbo, se fosse no futuro ou no passado. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Verbo orgulhar no futuro do pretérito. Então, eu me orgulharia deles se eles fizessem as coisas corretamente. Então, esse é o mais simples. O mesóclise é o mais fácil de entender, é o menos usado também, aquela coisa. Aquilo que a gente não usa no dia a dia. Então, a gente também não vai usar nas provas. Em alguma situação, uma prova exigente vai ter, mas eu estava tentando lembrar, eu acho que eu vi alguma coisa com mesóclise numa prova dessa banca, mas foi algo bem simples. Eu não consigo lembrar agora a questão, mas acho que eu vi alguma coisa. Agora era algo bem, uma questão simples. De olhar assim, a gente já sabia resolver. Mas ênclise e próclise tem sempre. Pronto, ênclise é o que eu já disse, né? O pronome é colocado depois do verbo. Aí, quando é que acontece? Aí vamos ter as palavras que atraem. Vamos lá na regra. Verbos no imperativo afirmativo. Depois de terminar, chamem-nos. Para começar, joguem-lhes a bola. Tem outra regra também aí. Tá vendo que tem uma vírgula? Tem um verbo. Aí tem vírgula para começar, né? Outra oração. Se eu estou começando uma oração, eu nunca posso começar a oração com próclise. Lembra lá? Me diga como foi a aula. Diga como foi a aula. Nos chamem no final da aula. Chamem-nos no final da aula. Lhes joguem a bola, né? Joguem-lhes a bola. Então, eu não posso, como depois da vírgula, não poderia colocar próclise, porque eu não posso iniciar a frase com próclise. Ele está iniciando a frase? Tá. Não está iniciando, não é o início da frase, mas é o começo de uma outra frase, depois da vírgula. Eu não posso iniciar lá no começo da frase e nem continuar a frase, iniciar depois de uma pausa, depois de um ponto continuativo, depois de uma vírgula, tá? Serve para o início e no meio das frases. Eu estou iniciando uma nova frase. Ó. Para começar, já tem um verbo aí começar, né? É uma instrução que eu dei. Joga-lhes a bola, é outra coisa. Né? Para começar, vocês vão ouvir, né? Eu vou dar uma instrução. Aí depois, vocês jogar a bola, é a segunda ação. Então, também não posso. Verbos no infinitivo impessoal. De novo, impessoal, sempre tem, né? Gostaria de pentear-te à minha maneira. Por que tá no impessoal, Elineide? Porque tá no infinitivo. Pentear, falar, casar, lembra? Gostaria tá conjugado. Eu gostaria. Então, o primeiro verbo corresponde ao sujeito eu e pentear-te à minha maneira. É como se o verbo tivesse um valor de substantivo, né? O seu maior sonho é casar-se. Então, qual é o seu maior sonho? Casar-se. Qual o seu maior sonho? Comida. Então, é um valor de substantivo, tá? O casamento. Qual é o seu maior sonho? Casamento. Então, casar-se é um verbo, mas com valor impessoal, ou seja, é como se fosse valor de substantivo, tá? Então, pentear-te, casar-se, arrumar-se. Sempre que o verbo tiver no infinitivo, aí eu coloco depois. Não é se casar.
Seu maior sonho é... Pronto, ele coloca. Seu maior sonho é se casar. Seu maior sonho é casar-se. Por quê? Porque um verbo no imperativo, um verbo no impessoal, infinitivo impessoal, ele pede uma ênclise. Então, não é se pentear, é pentear, ou não é te pentear, é pentear-te, não é se casar, é casar-se. E verbos no início de orações. Ah, eu já tinha dito. Aqui está no meio. Para mim está. Aqui está aparecendo. Ah, tirei do meio. Pronto, verbos no início de orações. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Eu já expliquei, né? Eu não posso começar com lhe fiz a pessoa mais feliz. Então, se começa a oração, o verbo. Vem primeiro o verbo, depois vem o pronome, tá? Fiz-lhe a pessoa mais feliz. Surpreendi-me com o café da manhã. Eita, me surpreendi com o café da manhã. A gente pode falar, mas não deve escrever, certo? Então, sempre foi iniciar a frase, já lembra essa regra básica. Foi iniciar a frase, eu nunca uso próprise, eu uso ênclise, tá? Sempre depois do verbo. Dei-lhe um presente, ofereci-lhe uma carona, entreguei-lhe a chave, passei-lhe a senha da aula, né, para entrar na aula online. Então, tudo sempre para iniciar a frase, não inicia com pronomes átomos, mas com pronomes pessoais. Dito isso, vamos para os exercícios. Nós estamos para encerrando a aula, dá tempo. Corrija as orações incorretas. Pode ser que elas estejam corretas ou não, tá? Te chamei há horas. Tá correta ou tá errada? Correta ou incorreta? Tá Tá errado. errado. Qual é o correto? Chamei-te. Muito bem, porque não inicia frase, né, com pronome átono, com próprise, inicia com ênclise. Chamei-te a horas. Muito bem. As horas iniciam com o verbo, ocorre a ênclise, ou seja, o pronome deve ser colocado depois do verbo. Ó, é bem prático, né? Se a gente olhar, e aí no dia a dia a gente diz te chamei, né? Mas lembre, essa regra aqui, ela é uma regra, a gente usa de uma forma na oralidade, a gente usa de outra forma na escrita. A próxima. Quantos disseram-te a mesma coisa? E agora? Quantos se disseram? Muito bem, as regras. Por quê? Porque a gente tem aí, né, uma frase interrogativa. Lembra lá? Frase interrogativa sempre ele atrai, né? O pronome interrogativo, aliás, ele atrai o pronome átono. Quantos disseram-te a mesma coisa? Não. Quantos te disseram a mesma coisa, né? Quantos me disseram a mesma coisa? Quantos nos disseram a mesma coisa? Sempre antes do verbo, tá? Sempre próprise, não ênclise. E agora? Quem me dera, uma frase exclamativa. Que nós vimos sobre frase exclamativa, tá correta ou incorreta? Essa eu não estou lembrada. Mas eu acho que está certa. Isso, é igual aquela, Oxalá, me deis outra chance, né? Deus me dê forças. Então, essa está correta. Toda vez que uma frase exclamativa, quem me dera ganhar, né, passar no concurso. Então, frases exclamativas sempre antes do verbo, tá? Não é quem dera me. Então, sempre antes do verbo. Sempre deve ser usado próclise. Esse é bem bacaninha. Tem aquelas regras lá, a questão é só isso. É o que a gente fala e o que a gente deve escrever, que são coisas diferentes, a gente se confunde, tá? Mas próclise e ênclise é bem bacana. Então, vamos... Antes da gente finalizar, dá pra gente tirar dúvidas, tá bom? Parar o compartilhamento. Chega, gente. Vou voltar aqui. Pronto. E aí, gente, vamos para os comentários, para as dúvidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem alguma mensagem. Como ela não tinha avisado, a gente vai encerrar mais cedo hoje, por conta do compromisso que eu tenho. Mas aí eu queria saber de vocês.
como foi a aula, deu certo, e pedir desculpas. Acho que hoje eu cheguei assim agoniada, troquei umas palavras, vocês me desculpem. Aí eu tô aqui Tá ótimo, Bruno. pensamentos, né, na aula e minha organização aqui. Acontece, acontece. A internet caiu bastante, mas eu consegui pegar muita coisa. Ah, que bom. Ah, obrigada, Sandra. Desejo um ótimo feriado para todos vocês. Descansa, né, Elane? Já dei umas dicas no início. Descansem, mas também foque, né? Tirar meia hora, tirar uma dúvida, dar uma olhadinha. Foque aí no processo de vocês de estudo. E nos encontraremos na próxima aula. Encontraremos-nos na próxima aula. Tá vendo aí? Eu deveria usar ênclase, né? Mas eu estou usando próximo. Nos encontraremos. Mas é isso, é porque na fala a gente sempre usa a próclise. Mas é encontraremos-nos na próxima aula. Mas aí já fica essa dica, a gente já aprendeu, né? Mas é isso, às vezes soa também meio que assim, tipo assim, fala muito bonito, muito elegante o tempo todo, e a gente fica um pouco constrangido para falar. Quando a gente está se colocando sempre assim em alguns lugares. Aí tem isso também no português, tem hora que a gente tem que adequar, mas a gente tem que saber a forma correta para a hora que a gente necessitar dessa forma correta. Certo? Elane? Faz um registro, Elane, antes de finalizar. Faço. A aula foi ótima, professora. Gente, vamos abrir a câmera? Abra aí. Vamos abrir a câmera. Isso, olha aí, a Helena já apareceu. Bora lá, Helena, Joana. Maria. Está por aqui. Isso, Vanderluce, tem mais. Jade. Bora lá, minha gente, sem vergonha. Desculpa, saiu sem pensar, sem planejar. Não, mas nesse caso a gente entende, né? Não é aquela frase com duplo sentido, é no sentido de não se envergonhar para Isso. fora. É correto também. Para a gravação.